Pronto, pessoal, estou gravando, então. Hoje, na nossa aula de noções de saneamento, o nosso assunto vai ser estudo de concepção do sistema de abastecimento de água. Eu acho que é um dos principais assuntos, assim, do curso, para que a gente tenha um entendimento real do que é que vai, de todas as etapas que a gente tem na concepção do sistema de abastecimento de água, não simplesmente de projetar, mas também sobre algumas questões de planejamento mesmo, de saber como é que é pensado esse sistema de abastecimento de água. Então, com isso, os objetivos da aula de hoje são entender os principais fundamentos e objetivos das leis da lei das águas, tá? Descrever o sistema de abastecimento e suas partes, e compreender as variáveis que influenciam na concepção do sistema de abastecimento de água. A primeira parte, então, vai ser exatamente para atender aquele primeiro objetivo, em que a gente vai falar um pouco sobre a lei das águas, onde a gente vai ter uma introdução, vão ser evidenciados os fundamentos das leis das águas, que são essenciais para o estudo e a concepção e o planejamento do uso de recursos hídricos, tá? E nós vamos entrar um pouquinho mais numa ferramenta chamada de enquadramento, uma ferramenta dessa lei das águas. A segunda parte vai ser sobre o sistema de abastecimento de água em si, onde nós vamos ver quais são as partes que compõem o sistema de abastecimento de água, porque o sistema de abastecimento de água não é simplesmente pegar a água lá de um rio, de um corpo hídrico e jogar numa tubulação e levar para as casas, tem todo um processo de tratamento que passa por aí. E a última parte, que fala sobre estudos de concepção, vai falar sobre as variáveis a serem consideradas e vamos mostrar algumas concepções do sistema de abastecimento. Então, Lei das Águas. A Lei das Águas, ela está presente na Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, e foi estabelecida por essa Lei Federal número 9.433, de 97. O objetivo dessa lei, né, ela veio devido ao aumento da demanda de água, devido a todo o processo de industrialização do Brasil e vendo-se cada vez mais uma necessidade de se ter um controle de qualidade, desse uso de água, sabendo que a gente não poderia simplesmente utilizar a bel prazer esse recurso hídrico. Isso vem, então, desse aumento da demanda de água, aumento de conflitos por essas águas, assim como a degradação da qualidade da água, visando ainda sanar outros problemas. Então, dessa forma, a Política Nacional de Recursos Hídricos traçou uma diretriz para como esses recursos hídricos, como a água deve ser tratada, trazendo alguns fundamentos, 6 fundamentos ao total. O primeiro é que a água é um bem de domínio público. E o que é que isso vai querer dizer? Isso vai querer dizer que a água não é patrimônio de ninguém. Por exemplo, um lago que se tiver na propriedade de alguém não é de uso exclusivo dessa pessoa, é de domínio público. Então, se a administração pública decidir que aquele corpo hídrico é um corpo hídrico de interesse para a população também, interesse público, ela pode dispor daquela água e usar também, tá? Então, a água é um bem de domínio público, ou seja, um bem que é de todos. Um segundo fundamento é que a gente deve entender que a água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. Isso vem um pouco dos problemas que se tinha antes do estabelecimento dessa lei e da Política Nacional de Recursos Hídricos, em que, bem antigamente, não se tinha uma cobrança da água. As pessoas utilizavam do jeito que quisessem, não pagavam. Então, isso acabava gerando um desperdício muito grande.
Com isso, viu-se a necessidade de fazer com que essa água fosse dotada de valor econômico, né? A cobrança da água não é simplesmente devido à manutenção do sistema, claro que isso é uma parte muito importante, mas é também dada devido à relevância e para conscientizar as pessoas que aquilo tem um valor, que aquilo é um recurso natural limitado. Muito embora que se a gente parar para pensar no ciclo hidrológico, que a água está sempre se renovando e ela, na verdade, não acaba, mas quando a gente fala de um recurso natural limitado, a gente está falando sobre a questão da água potável. Se a gente começar a usar discriminadamente e poluir, a gente deixa de ter uma água potável que seja economicamente viável para o nosso uso. Tá? Então, esse é um dos principais fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, é que a água é um recurso natural, limitado e dotado de valor econômico. Um terceiro fundamento também que deve ser pensado sempre na gestão de recursos hídricos e no planejamento de sistemas de abastecimento, como a gente vai ver mais na frente, é que em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Ora, isso é até um pouco óbvio, né? Porque se a gente tiver uma situação de escassez de água, eu não vou estar jogando água lá para a indústria para produzir, às vezes, um bem que é supérfluo, produzir, sei lá, um tapete. Um tapete é dispensável para a sociedade. Agora, a água não. A água para abastecimento humano, para consumir, para beber, para tomar banho, para higiene pessoal, para dessedentação de animais, ela é essencial. Então, isso veio como também um dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Um quarto fundamento é que a gestão de recursos hídricos ela deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. O que é que a gente pode entender por usos múltiplos, então? Uso múltiplo é a questão de realmente utilizar essa água para diversas atividades. Se eu tiver uma barragem, por exemplo, construída com um potencial hidrelétrico para produzir energia, eu tenho que pensar que essa barragem também tem que ser utilizada para abastecimento humano, para irrigação de culturas, ela pode ser utilizada para a indústria, ela pode ser utilizada para navegação, recreação. Então, a gente não pode restringir essa água apenas para um uso. E isso se reflete um pouco devido àquele primeiro fundamento, que a água é um bem de domínio público. Eu não posso simplesmente restringir o uso dela, mas sim eu tenho que pensar na utilização dessa água para usos múltiplos, para todo tipo de utilização. Claro que pensando em utilizações que vão manter essa qualidade da água. Ok? Um quinto fundamento é que a Bacia Hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O que é que isso vai dizer, então? Isso vai dizer que, por exemplo, no nosso Brasil, a gente tem as bacias hidrográficas divididas, eu não lembro a certo quantos são agora, são 9, 13, é um número até menor do que o número de estados que a gente tem no Brasil. Muitas delas pegam mais de um estado, na verdade. E isso quer dizer que por que a gente considera a bacia hidrográfica como uma unidade territorial para implementação? Se vocês lembrarem da disciplina de hidrologia, a gente trata a bacia hidrográfica como um sistema fechado, né? Em que a gente tem um balanço hídrico de inputs, de entradas e saídas, e uma capacidade de armazenamento. Então, tudo que acontecer dentro dessa região, ela vai influenciar, independente se é apenas um estado que está aqui, se são mais de um estado, se é mais de um estado atuando aqui também. Então, quando a gente trata desse recurso hídrico, a gente não pode simplesmente pensar nas unidades federativas, mas a gente tem que pensar no contexto da água. Por isso que as bacias hidrográficas são essas unidades territoriais em que a gente vai fazer essa política nacional de recursos hídricos, em que a gente vai avaliar e planejar
esses recursos hídricos. Inclusive, isso, estudando mais a fundo a Política Nacional de Recursos Hídricos, traz justamente a necessidade da criação de comitês de bacias hidrográficas, porque nesses comitês é que vão ser feitos os planejamentos estratégicos das águas, sobre como que se pretende manter a qualidade da água, pensando também na expansão, nos diversos usos. Então, todas as decisões, elas vão ser tomadas com base nessa bacia hidrográfica. O sexto fundamento que a gente pode citar, que está claramente expresso nessa Política Nacional de Recursos Hídricos, é que a gestão de recursos hídricos ela deve ser descentralizada e contar com participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Isso também reflete naquilo que eu acabei de falar sobre o Comitê de Bacia Hidrográfica. O Comitê de Bacia Hidrográfica, ele vai pegar essa bacia, vai olhar quais são os diversos atores, né? Aqui, nesse fundamento, ele traz como os principais atores o poder público, os usuários e as comunidades. Então, vai pegar esses diversos atores para que eles estudem os interesses de cada um e se tem uma política mais adequada, se tem uma gestão que atenda aos interesses de todos sem prejudicar um deles. E aqui a esfera do governo, né, do poder público, ela acaba entrando sempre como um mediador, trazendo um pouco sobre as limitações para que as pessoas não comecem a usar, os agentes não passem a fazer uma gestão, um planejamento que acabe com aquele bem, já que é uma responsabilidade também do poder público cuidar desse bem de domínio público, tá certo? Então, esse fundamento vem trazendo justamente essa questão dos diversos interesses e de que não pode ser planejado tudo de uma maneira só. Isso também reflete naquela questão dos usos múltiplos de águas que a gente viu, tá? Então, aqui é um resumo desses 6 fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? A água é um bem de domínio público, é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. A questão das situações de escassez, uso prioritário, consumo humano e dessedentação de animais. A gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Professor, seu áudio está mudo. Eu ia falar isso, eu não estou te ouvindo também. Parece que o microfone está ativado, mas não está saindo áudio não. Eita. Agora voltou. Saiu. Agora saiu. Vocês não estavam ouvindo nada desde o começo? Não. Tem um minuto. Coisa de 30 segundos aí que caiu o seu áudio. Tá, então foi esse último slide aqui. Isso, foi no último slide. Isso. Mas ainda bem que esse último slide aqui é repetindo os fundamentos que a gente estava vendo, né? Para o seu áudio aí no tópico 5. Ah, então tá ótimo. Então, ó... na parte da bacia hidrográfica. Pronto. Eu estava apenas repetindo, né? Porque eu coloquei aqui como um resumo, eu expliquei cada um, mas eu achei interessante ter esse resumo aqui para que você tenha uma visão completa de quais são esses fundamentos. O quinto fundamento é que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Tá? Se meu microfone cortar de novo, vocês podem falar que eu paro na hora e volto. Beleza? A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela vai trazer também diversas ferramentas que
que devem ser utilizadas nessa gestão dos recursos hídricos. Aqui, no caso, como a nossa disciplina é de saneamento, eu vou focar numa que eu acho que é o mais importante para a nossa gestão e o planejamento de um sistema de abastecimento, que é o enquadramento. O que é um enquadramento? O enquadramento é um instrumento proposto pela Política Nacional de Recursos Hídricos e ele tem como objetivo assegurar que as águas tenham uma qualidade compatível com os usos mais exigentes a que foram destinados. Ou seja, se eu tenho água que tem uma qualidade muito boa, eu vou priorizar que essa água seja utilizada para um abastecimento humano, por exemplo, uma irrigação de hortaliças, enquanto que se eu tiver uma água que ela é potável, mas ela tem uma qualidade bem inferior, eu vou priorizar, então, que eu não utilize para as hortaliças, já que ela não seria adequada, mas que eu utilizasse, por exemplo, para navegação, tá certo? Então, com isso, tem-se um objetivo de diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. Ou seja, se eu tenho uma água muito boa, eu vou evitar que eu use essa água para que eu tenha uma utilização dela que seja menos exigente, acabe poluindo e que essa qualidade da água venha a diminuir. Então, eu quero sempre manter da melhor maneira possível aquele recurso hídrico com aquela qualidade boa, com aquela qualidade alta, com a qualidade para a qual ele está enquadrado. Para isso, vai ser feito uma consideração da condição atual do recurso hídrico, do corpo hídrico, vai ser pensado a condição ideal no futuro e vai ser planejado a utilização desse recurso de acordo com a condição possível de futuro, levando em consideração os diversos interesses, as necessidades da população, né? Se a gente tem uma necessidade industrial, de irrigação, de abastecimento humano, tudo isso tem que levar em consideração, mas sempre buscando chegar o mais próximo possível dessa condição ideal de futuro, que seria a preservação dessa água, né? E manutenção da qualidade dela. Com isso, então, o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, emitiu essa resolução de número 357, é uma resolução bem importante quando a gente fala de planejamento de recursos hídricos, porque ela vai trazer as classificações e conceitos das qualidades da água, dos tipos de água. Que, no caso, ela traz classificações para águas salgadas, doces e águas que não é nem salgada nem doce, certo? Essas águas, então, ela define que as águas doces são águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 partes por mil, né? Que não é por cento, é por mil. Tá? E para as águas doces, então, tem-se a classificação em 5 classes. Classe especial, classe 1, 2, 3 e 4, de forma que tem-se uma menor exigência, ou seja, tem-se uma menor qualidade de água, conforme a gente vai aumentando aqui, né? Conforme a gente vai da especial para 4. Então, a classe especial é a que tem a maior qualidade, e a classe 4 é aquela que tem menor qualidade. Certo? Então, aí é importante a gente entender, então, o que cada uma dessas classes diz sobre o uso da água, para que a gente possa entender, então, a utilização da água, os usos prioritários, quando a gente pensa no enquadramento da água. A classe especial, ela então vai tratar das águas que têm uma qualidade muito alta. Nessa própria resolução 357 tem-se
os requisitos, as características físicas, químicas e biológicas para classificar uma água como especial, tá? Eu acho que isso não entra aqui nessa aula, mas é importante a gente saber que existem exigências físicas, químicas e biológicas para a gente classificar. E quando classificada uma água como especial, de classe especial, essa água deve ter uso prioritário para abastecimento para consumo humano, com um processo apenas de desinfecção. Esse aqui que a gente vai ver mais à frente nas etapas de um processo de tratamento de água. Ela pode ser destinada à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, assim como ela pode ser utilizada também para a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação integral, tá? Quando a gente começa a ter uma qualidade levemente inferior, esses usos prioritários da água começam a se alterar um pouco. No caso, para a classe 1, a gente tem que ela pode ser utilizada para consumo humano após tratamento simplificado. Ou seja, aqui a gente tinha apenas uma desinfecção, que seria uma primeira etapa, uma etapa mais simples de um tratamento de água, enquanto que para uma água de classe 1, a gente já tem que fazer um tratamento simplificado, tá? Que ainda é um tratamento simples, mas que ele é um pouco mais complexo do que a desinfecção. A classe 1 também pode ser destinada à proteção de comunidades aquáticas, à recreação de contato primário. O que é uma recreação de contato primário? É aquele uso da água em que você tem um contato direto com a pele, tem possibilidade de acabar engolindo um pouco dessa água, né? Contato da água com os olhos, que seria uma natação, por exemplo. Uma natação que você está lá nadando, você pode acabar engolindo a água eventualmente. E para uma água de classe 1 não tem problema, ok? Essa classe 1 também pode ser utilizada para irrigação de hortaliças que são consumidas cruas, um alface, um agrião e por aí vai. E também para a proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas, ok? A classe 2, conforme a gente vai lembrando, né? A classe especial é a melhor qualidade, classe especial, melhor qualidade, a gente tem classe 1 e agora classe 2. Aqui, mais qualidade. E a gente está descendo a qualidade dessa água, né? Já a classe 2, ela pode ser utilizada para o abastecimento para consumo humano após tratamento convencional. Esse tratamento convencional já vai trazer filtros, desinfecção. Conforme a gente vai passando, é como se a gente tivesse o primeiro tratamento, desinfecção. O tratamento simplificado, ele envolve a desinfecção e outras atividades. Assim, agora o tratamento convencional envolve a desinfecção, esse tratamento simplificado e mais algumas atividades que vão trazer essa água para uma qualidade adequada. Tá? A classe 2 também pode ser utilizada para proteção de comunidades aquáticas, recreação de contato primário, irrigação de hortaliças, parques e jardins, e aquicultura e atividade de pesca. Já a classe 3 e a classe 4 são aquelas classes já que estão chegando no limite da utilização, né? A classe 4 é a nossa classe de pior qualidade, que a gente vai ver aqui que, por exemplo, ela é destinada basicamente à navegação em harmonia paisagística, ou seja, a gente evita que ela tenha um consumo humano, evita contatos, porque ela pode ser, de certa forma, prejudicial, e isso, novamente, está relacionado às características físicas, químicas e biológicas. Quem é que são essas características físicas, químicas e biológicas, né? Para a gente entender um pouco melhor. Biológicas está relacionada à presença de organismos patogênicos, né? Como geralmente são observados os teores de coliformes fecais,
de cianobactérias, tá certo? A gente avalia também DBO, né? Demanda bioquímica de oxigênio, parâmetros químicos estão relacionados aos elementos que estão presentes, a dureza da água, por exemplo, a presença de sais, de ácidos. As características físicas estão relacionadas à cor, turbidez, tudo isso que são parâmetros que são utilizados para a definição da qualidade e a classificação da água, tá? Voltando aqui para a classe 3, então, que ela é quase a pior classe, né, no enquadramento. Ela pode ser utilizada para abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado. Pode ser utilizado para irrigação de culturas arbóreas, para pesca amadora, para recreação de contato secundário e dessedentação de animais. Ok? Pronto, tendo em vista, já que a gente entendeu o que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, quais são os seus fundamentos, né? O que é que a gente deve observar quando a gente trata de um planejamento de uso de águas e o enquadramento para a gente saber qual o uso que a gente pode dar para cada tipo de água, então a gente pode começar a pensar no sistema de abastecimento de água. Todo dia a gente consome água para as diversas atividades, né? No entanto, como a gente viu em relação aos usos múltiplos de água, esses interesses sobre a utilização da água, eles podem ser conflitantes. Eu posso ter um recurso hídrico que eu queria tirar bastante água para irrigação, só que eu tenho um limite dessa utilização de água, porque eu tenho que deixar ela disponível também para consumo humano e para a indústria, por exemplo. Com isso, como a gente pensa, a gente tem todo esse conflito, a gente tem toda essa utilização, mas como é que essa água vai chegar, então, até esses pontos de consumo, né, que podem ser diversos? A água vai chegar nesses pontos de consumo a partir dos sistemas de abastecimento de água. Esses sistemas são bastante complexos e passam por diversas etapas, desde a coleta no manancial, captação e adução. Muitas vezes pode ser necessária a utilização de estação elevatória. Depois passa-se também por um tratamento de água na estação de tratamento de água, que seriam as zetas. E isso aqui, essa parte é justamente aquela que fala sobre, no enquadramento, sobre tratamento convencional, simplificado, apenas desinfecção. A gente tem, depois das unidades de tratamento de água, as redes de distribuição e pode ter uma reservação. Aqui uma foto mostrando justamente um corpo hídrico, que seria o nosso manancial, onde se tem a captação de água. Essa água, então, levada para uma estação elevatória, que leva isso para uma estação de tratamento de água. Essa água tratada, então, aqui são diversas etapas. Tem etapa de filtração, etapa de sedimentação, floculador, desarenador, são várias etapas, trazendo um filtro aqui, uma filtragem da água no final. Essa água, então, ela pode passar para uma reservação, para então ser distribuída para a rede de distribuição de água, que seriam os pontos de consumo. Aqui é uma cidade, mas isso pode levar também para as regiões em que se tem abastecimento para irrigação, abastecimento de indústrias, ok? E essa água reservada também, ela pode voltar uma parte, em geral, ela é destinada uma parte de volta para que ela possa ser utilizada na própria estação de tratamento. Isso para que a gente possa utilizar essa água para limpar filtros, para manutenção da própria estação de tratamento, para uso de consumo em banheiros, em pias,
pelos funcionários dessas unidades de tratamento, tá? Eu vou trazer agora um pouquinho sobre cada um dessas partes do sistema de tratamento de água. O manancial. O que é um manancial? Ele vai ser qualquer corpo hídrico, né? Aqui no corpo hídrico superficial ou subterrâneo, a gente vai entender que podem ser rios, podem ser lagoas, pode ser subterrâneo no caso de poços profundos, né? Do aquífero, tá? Então, o manancial vai ser qualquer corpo hídrico em que se pode extrair a água para o abastecimento. Mas para que esse manancial possa ser utilizado, para que ele possa ser considerado utilizável para abastecimento também, é necessário que verifique sua vazão e que essa vazão seja suficiente para atender a demanda de retirada de água e a sua manutenção natural. A manutenção natural que seria a própria vida aquática, por exemplo, quando eu faço a reservação, eu tenho um rio aqui passando e eu faço uma barragem que vai gerar aqui todo um lago, né, uma mancha de inundação. Eu tenho que fazer esse projeto pensando nesse manancial de forma que eu tenha ainda um fluxo de água para manter esse rio vivo, para que esse rio ainda tenha um fluxo constante e preserve toda a vida nele, tá? A captação, então, vai ser a primeira etapa do sistema de abastecimento de água, né? Por bem dizer, o manancial é o corpo hídrico natural, mas a captação vai ser aquela etapa já em que se vai extrair a água desse manancial. Então, a captação consiste num conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pela extração da água do manancial que destina ao abastecimento. Isso aqui vai trazer, vai estar relacionado à tubulação, a gente pode ter talvez uma casinha com algum tipo de bombeamento para retirada dessa água, pode ter toda uma infraestrutura aqui. Então, tudo isso que estiver relacionado com a retirada dessa água do manancial vai ser chamado de captação. E como a gente pode ver, ela é a primeira etapa desse sistema. Em seguida, a gente tem a adução. A adução vai ser a distribuição da água, que pode ser bruta ou tratada. Água bruta é toda a água que vem antes do tratamento de água, então toda essa água que tiver aqui, desde o manancial, captação, se a gente tiver uma estação elevatória e uma adução, a adução vai ser realmente o destinamento dessa água, né? Eu estou levando essa água, que vai ser água bruta, porque ela ainda não passou pelo tratamento de água. Assim que ela passa pelo tratamento de água, ela vai ser considerada água tratada, certo? Então, a adução vai ser todo esse sistema de tubulações e equipamentos que vai estar relacionado à distribuição da água entre as unidades do sistema de tratamento, né? Então, a gente tem uma adutora aqui de água bruta. Após a estação de tratamento, a gente tem as adutoras de água tratada. Ok? A estação elevatória... Alguém vai falar alguma coisa? Não, professor, só ia concordar com o senhor, porque você já partiu para outro slide. Tá certo. Mas se tiverem qualquer dúvida, podem falar, viu? Tá. A estação elevatória, assim como a adução também, ela não necessariamente fica só no início, né? A estação elevatória, ela pode estar bem aqui no começo, como ela pode estar também aqui depois da estação de tratamento, e ela tem um objetivo de aumentar a carga manométrica da água na tubulação para que se tenha uma pressão adequada, se tenha uma vazão adequada passando por todos esses trechos, né? E para que a água consiga também atingir
equipamentos, né, para que ela chegue em partes do sistema que possuem uma cota superior à captação da água, já que a gente não consegue levar tudo pela própria gravidade. Porque muitas vezes os cursos d'água eles estão localizados em pontos baixos topograficamente. Às vezes as cidades podem estar, ou a própria estação de tratamento, acima desse nível. Então, para isso é necessário uma estação elevatória, que vai ser um conjunto de obras, tubulações e equipamentos, né, como um conjunto motobomba, para elevar essa carga manométrica e trazer essa água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, além de garantir também a vazão e a pressão nos pontos de distribuição da água. Isso aqui vocês já devem ter visto em hidráulica, né? Essa questão de aumentar a carga manométrica. Então, vocês devem entender esse funcionamento, né, de um conjunto motobomba. Ok? Tá. Então, uma das partes mais importantes do sistema de abastecimento de água vai ser a ITA, a Estação de Tratamento de Água. Essa estação de tratamento de água é o ponto do sistema em que essa água é passada por diversos processos para que se possa adequar as características da água para o consumo humano, e isso levando em consideração o enquadramento da água, né? Como a gente viu como a ferramenta do sistema da Política Nacional de Recursos Hídricos, essa água ela vai ser classificada. E de acordo com essa classificação, a gente tem um tipo de tratamento que deve ser realizado para que essa água possa ser consumida por nós, ok? E isso vai estar relacionado às características físicas, químicas e biológicas dessa água. Algumas unidades desse sistema dessa estação de tratamento de água, então, vão depender dessa classe de água, mas um sistema completo para um tratamento convencional, ele vai tratar da água bruta, ela pode passar por um sistema aqui de gradeamento para tirar sólidos grosseiros, em seguida passa-se por uma fase de coagulação e floculação, depois tem-se a parte de decantação, em que essas partículas que coagularam, que a gente quer retirar, elas vão decantar devido à velocidade baixa, e sendo sempre retirado esse fundo, né, esse lodo. Após isso, essa água passa por uma filtração para retirar organismos patogênicos, por fim, passando por uma etapa de cloração e fluoretação. Isso para manter o cloro, ele vai atuar como desinfecção, como desinfetante da água, inclusive no sistema de abastecimento, tanto é que para o abastecimento de águas, a gente quer que a água que sai da torneira, ela tenha uma quantidade de cloro residual para garantir que essa água não tem organismos patogênicos, né, ou tem o mínimo possível, já que ele atua também como uma forma de desinfecção. Essa água, depois da estação de tratamento, pode ir lá para o reservatório e para distribuir para as residências. Cada uma dessas etapas aqui, a gente vai ter uma aula específica, trazendo de forma mais detalhada o que ela o que acontece em cada uma dessas etapas, tá? Para que, inclusive, a gente aprenda a projetar um sistema de tratamento de águas para abastecimento humano. Por fim, depois da estação de tratamento de água, essa água tem que ser destinada aos pontos de consumo, né? Para isso, então, a gente vai ter a rede de distribuição. Essa rede de distribuição, ela vai compreender todas aquelas tubulações, equipamentos, né? Órgãos acessórios. O que seriam órgãos acessórios? Caixas de passagem, postos de visita. A gente pode ter estações elevatórias também, que vão fazer parte
desse sistema, dessa rede de distribuição, tá certo? Postos de terminais de inspeção e limpeza, ok? Então, a rede de distribuição vai ser não só a tubulação, mas também todos esses órgãos acessórios que vão estar contidos nas malhas de distribuição. Essas redes elas podem ser classificadas de algumas maneiras diferentes de acordo com a sua geometria. Por exemplo, nós temos redes ramificadas. As redes ramificadas são aquelas em que a gente tem um tubo principal a partir desse tubo principal nós vamos ter tubos secundários saindo. Nós podemos ter redes malhadas, que geralmente são utilizadas no abastecimento urbano, né, devido à configuração das vias, porque a gente sempre busca aproveitar a orientação das vias para passar essas tubulações. Então a gente costuma ter essa rede com um formato parecido com xadrez, e isso tem diversas vantagens também. Podem ter redes mistas, que em um trecho traz uma rede ramificada, em outro trecho traz uma rede malhada, a depender das exigências, né, das solicitações de água. A gente também tem nos sistemas de abastecimento os reservatórios. Os reservatórios eles vão ser esses elementos responsáveis por guardarem essa água de forma a manter uma vazão constante. Também vão estar associados a manter a pressão constante nos diversos pontos de distribuição da água, atendendo a situações de escassez, levando em consideração a manutenção. Então, o reservatório ele vai ser colocado nesses sistemas de abastecimento para atender a essas demandas. Ele pode situar-se antes da rede de distribuição, por exemplo. Posso ter um reservatório aqui a montante da rede de distribuição, ou um reservatório a jusante, em que a água viria para cá. No caso, até considerando que a gente pode ter um reservatório a montante ou a jusante, o que a gente vai ver mais à frente no nosso curso, é que a consideração da localização dele também é importante para o próprio dimensionamento do reservatório e das tubulações de adução para o reservatório. Ok? Tá, tendo em vista tudo isso, a gente já sabe como é que funciona e quais são as partes de uma rede de distribuição, mas como é que a gente começa, então, a pensar num sistema de abastecimento? A partir de onde que a gente começa esse projeto? Porque o projeto não vai começar simplesmente lá no papel, eu preciso colocar uma tubulação de 200 milímetros aqui. Tem todo um estudo que vem antes. Esse estudo, então, ele deve levar em consideração diversos fatores, tais como os objetivos da implantação desse sistema de abastecimento, o planejamento da região, que isso vai estar relacionado também àqueles comitês de bacia, como a gente está planejando o desenvolvimento dessa região, inclusive considerando as situações em que esse abastecimento possa ser dado de maneira integrada entre municípios de uma região metropolitana, por exemplo, porque seria, se a gente parar para pensar, parece, se a gente tiver duas cidades aqui, de uma mesma região metropolitana, uma colada na outra, não faz sentido a gente ter um sistema de abastecimento individual para cá, outra estação de tratamento, e trazendo para cá mais uma terceira estação de tratamento, trazendo para essa terceira cidade, enquanto que é mais econômico se nós tivermos uma estação de tratamento maior que vai distribuir para toda essa região. Tá? Então, isso tem que ser levado em consideração também na hora do planejamento de um sistema de abastecimento de água. Opa! Então, a gente pode citar diversas variáveis. O nosso livro de abastecimento de água, ele traz essas seguintes características aqui, essas diversas variáveis, que seriam a caracterização da área de estudo, análise do sistema existente,
estudos e planos existentes, estudos de uso e ocupação do solo, critérios e parâmetros de projeto, demanda de água, estudo de mananciais, alternativas de concepção, pré-dimensionamento. Só aqui, depois de tantas etapas que a gente começa a ter um pré-dimensionamento das peças, né, das tubulações, dos equipamentos, estimativa de custos, para a gente ter uma análise de alternativas e, por fim, uma escolha da alternativa. E nesse momento que a gente realmente vai ter a concepção de um projeto, tá? Então, cada uma dessas etapas eu vou destrinchar agora um pouco mais, tá? A primeira etapa seria a de caracterização da área de estudo. Essa caracterização da área de estudo, ela vai levar em consideração características físicas dessa área, como localização, topografia, em que bacia hidrográfica ela está localizada, vai levar em consideração aspectos sociais e econômicos, isso que vai refletir bastante também no uso da água, tá certo? Então, quais atividades econômicas que são desenvolvidas na região, a questão da distribuição de renda também, indicadores socioeconômicos. A gente vai ter que caracterizar essa área de estudo em relação ao uso e ocupação do solo, levando isso em consideração planos diretores, né? Ou seja, possibilidades de expansão desse sistema de abastecimento de acordo com o plano diretor do município, né? A identificação de áreas de proteção ambiental, uso e ocupação do solo atual. Como caracterização da área de estudo, a gente tem que levar em consideração também o sistema e infraestrutura de infraestrutura existentes e as condições sanitárias, porque a gente pode até levar em consideração que tem um sistema existente e ver que ele é inadequado, ou que ele não está atendendo a distribuição dessa água, o abastecimento, de uma maneira que seja sanitária, né? Que está com padrões abaixo dos necessários. Então, isso também tem que ser levado em consideração, porque o próprio recurso hídrico ele pode passar por modificações de suas características, em que esse sistema que tinha sido concebido a princípio não mais se adequa a esse abastecimento. Tá certo? Então, isso seria em relação à caracterização das áreas de estudo. Com essa caracterização, então, a gente pode fazer uma análise do sistema existente. E no que é que consiste essa análise? Essa análise vai buscar descrever todo esse sistema, identificar todos os elementos do sistema, tubulações, a estação de tratamento, os acessórios, o estado dessas tubulações, porque essas tubulações, com o tempo, também podem perder capacidade de vazão, né? Que as tubulações antigas, elas começam a ter um encrustamento aqui, e com isso vocês viram em hidráulica, de acordo com o coeficiente de rugosidade, a gente tem vazões diferentes que conseguem ser transportadas aqui numa tubulação dessa. Tem que se fazer uma descrição detalhada e os projetos também existentes. Além de que tem que ser feito esse diagnóstico de forma a observar qual a área que é atendida, porque pode, inclusive, no município ter áreas que não são atendidas por esse sistema, então tem que ser considerado já a expansão desse sistema, considerar as perdas, a qualidade da água bruta e da água tratada. Com esse diagnóstico, a gente tem que parar para pensar também nos estudos e planos existentes para essa região, porque podem ter já alguns planos existentes que previam a expansão do sistema de abastecimento, e tem que se analisar se esses planos existentes eles ainda vão atender às necessidades da população. Então, tem que se levar em consideração esses planos, inclusive a interferência com a implantação do novo sistema de abastecimento. Além de que é necessário termos estudos demográficos e de uso e ocupação do solo
para prever qual é a população que vai ser atendida, para que a gente tenha uma noção da demanda que vai ser necessária, a demanda de água desse projeto. Com isso, então, a gente começa a pensar no projeto em si, começa a pensar em critérios e parâmetros de projeto. Quem vão ser eles? Nós vamos ter o consumo de água per capita, isso é dado por um consumo médio da região. No geral, para sistemas existentes, esse dado já consegue ser facilmente identificado, né? Porque você tem uma média per capita, tem que se considerar os coeficientes de adução aqui, K1, K2 e K3, conforme a gente vai ver mais à frente no nosso curso. K1, K2 e K3 vão representar os coeficientes da hora de maior consumo, do dia de maior consumo, da hora de maior consumo, do dia de maior consumo e do mês de maior consumo, se eu não me engano, tá? Eles vão ter que ser considerados, isso aqui já para o projeto, isso também é um dado que vem desses estudos e que a gente tem que pensar no desenvolvimento do projeto. Os coeficientes de demanda industrial, levando em consideração toda a demanda de indústria, demanda de água que vai ser necessária para as indústrias, certo? Níveis de atendimento de horizonte de projeto. O horizonte de projeto, que é aquele em que a gente diz, por exemplo, eu quero que o meu projeto atenda, eu vou pensar nele para daqui a 20 anos, para 20 anos na nossa frente. Esse vai ser o nosso horizonte de projeto, tá? Além de que tem que se levar em consideração a demanda d'água, isso tudo vai estar relacionado àqueles estudos também de população, projeção de população, e com isso, e juntamente com o consumo per capita, a gente vai conseguir ter uma noção da demanda de água, ou seja, que ela vai dizer quanto de água que a gente vai precisar trazer para atender esse projeto. Com isso, com esses dados em mãos, então a gente tem que começar a pensar, bom, eu tenho essa necessidade de água, essa vazão necessária, essa qualidade necessária, de onde é que eu vou tirar essa água? Então, é necessário fazer o estudo dos mananciais. Esse estudo dos mananciais deve ser um estudo bem completo, né? Aí aqui entra bastante da hidrologia, porque tem que ter levantamentos hidrológicos das bacias hidrográficas para saber a vazão desses corpos hídricos, quanto que a gente pode tirar sem afetar esses recursos hídricos, tem que fazer uma caracterização sanitária e ambiental da bacia, condições da bacia montante e ajusante, compatibilização com um plano diretor da bacia hidrográfica, aqui, ó, que entra aquele fundamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação, né, da gestão de recursos hídricos. No manancial subterrâneo, a gente tem que incluir, além disso, também um levantamento cadastral dos poços existentes, zoneamento de áreas com maior potencial explorável, caracterização ambiental da bacia e contribuição e recarga, tá? Gente, eu acho que eu vou acabar passando um pouquinho, tá? Tem problema para vocês? Deixa eu pedir mais uns 5 minutinhos. Tudo ok por todo mundo? Não, tranquilo, professor. Pode mandar bala aí. Show de bola. Tá, agora a gente tem... Lembrando que agora a gente já tem posse dos estudos de população, a gente sabe quanto de população eu vou ter. Os parâmetros de projeto que vão me ajudar, então, a saber qual a demanda de água, quanto que eu vou precisar. Eu tenho um estudo dos mananciais para saber a qualidade e quantidade que eu posso retirar de cada um. A partir daí é que a gente pode começar a pensar no que é o projeto mesmo, né? Pensar na formulação das alternativas, de onde que eu vou captar essa água, fazer um pré-dimensionamento. Essa formulação de alternativas, né, ela vai ser... É importante que a gente vai formular algumas alternativas diferentes para que, por exemplo, eu vou
trazer essa água do rio X até esse local, ou então eu vou fazer uma barragem para fazer uma mancha de inundação para que eu tenha um volume constante de água que eu posso retirar durante o ano todo, para que a gente possa, então, fazer uma estimativa de custos. Porque não adianta eu simplesmente pensar em um jeito de resolver o problema se esse jeito for mais caro. Então, eu tenho que fazer uma estimativa de custos para que eu veja cada uma das soluções e veja qual delas é mais viável economicamente, ambientalmente e tecnicamente. Ó, se a gente olhar aqui essas duas alternativas, por sinal, a gente tem uma que é barata, ela é pouco ambiental, mas tecnicamente muito viável, enquanto que a outra é mais cara, ela é ambientalmente muito melhor, mas tecnicamente pouco viável. Com isso, a gente pode, inclusive, escolher alguma dessas alternativas. Isso seria a nossa próxima etapa, de analisar essas alternativas e escolher. Escolher aquela que tenha um melhor equilíbrio entre essas variáveis. Aqui no caso, eu coloquei que, por exemplo, a solução A, que ela é mais barata, apesar dela não ser a mais adequada ambientalmente, mas ela é tecnicamente muito viável. Então, a gente poderia escolher a solução A, nesse caso. Com isso, então, tendo tudo isso em vista, a gente pode finalmente projetar, depois de escolher essa alternativa, né? E realmente passar por todas aquelas etapas, dimensionar a adução, dimensionar a estação de tratamento, e a rede de distribuição, reservação, ok? Eu trouxe aqui, então, alguns exemplos de concepção de sistemas de abastecimento. Aqui é de uma bacia da região metropolitana de Fortaleza, em que a gente pode ver que é considerada toda a bacia hidrográfica, e ela foi pensada toda em relação aos reservatórios para ter essa regularização de vazões e distribuição. Isso é refletido aqui, ó. Essa rede considera todos esses traços vermelhos, são aduções existentes, né, que trazem de reservatórios distantes até a cidade de Fortaleza, tem-se postos de visita, estações elevatórias, estações de tratamento aqui no meio, tá? Então, e ela foi pensada não só para o município de Fortaleza, mas para toda a região metropolitana, que compreende vários e vários municípios. Essa concepção, então, é que vai, no final das contas, dizer para a gente que a gente vai pegar a água desse curso d'água, vai ser necessário, por exemplo, uma estação elevatória, vai ter uma adutora de água bruta, que vai levar até a estação de tratamento, que vai fazer um tratamento do tipo convencional, por exemplo, e vai ter que ter outra estação elevatória para trazer para um reservatório elevado, para então distribuir para a cidade. Tudo isso vai sair dessa nossa concepção do sistema de tratamento. Ok? Dúvidas, pessoal? Não, tranquilo. Beleza. Então, por hoje é só. Esse assunto ele vai estar aqui no livro de abastecimento de água, no capítulo 2. Ele está aqui no capítulo 2, então é interessante que vocês leiam isso. Mais para frente eu vou passar alguma atividade sobre esse assunto também, eu acho que próxima semana, mas eu aviso a vocês. Tá também, para quem quiser se aprofundar um pouco na Política Nacional de Recursos Hídricos, pode lê-la. Eu acho até bastante interessante, só que ela é bem grande também. Assim como também vocês podem ler a Resolução 357, que ela vai trazer um enquadramento de água e vai trazer todas aquelas características para o enquadramento de água. Ok? E por hoje é só, pessoal. Deixa eu parar aqui a gravação. Já teve gente que precisou sair, né? Não tem problema não. Eu vou